medo, pavor, pânico. Mas isso não é o temor do Senhor. Isso não é o que nós precisamos sentir, essa não é a característica ligada ao temor, a temer a Deus, a amar a Deus, a entender quem é o Senhor. A palavra de João diz, a palavra do Senhor lá no livro, na carta de 1 João, capítulo 4, verso 18, diz o quê? Acerca de nós sabermos o porquê não é ter medo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor, não é verdade? A palavra de Deus declara que Ele é amor. E lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, diz que no amor, ou em Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor, aquele amor que é derramado em nossos corações, ele lança fora todo medo. Ele lança fora todo medo. Por quê? Porque o medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O ter medo, o ter pânico, o ter pavor de Deus, ele não é temer a Deus, sabe? Aquela coisa que você fala assim, você está no culto, tal, e começa a cantar um louvor maravilhoso desse tal, e aí o Espírito Santo te mostra alguém para você ir lá e orar por ele, que Deus quer curar aquela vida. Aí você lembra aquilo que você fez no verão passado, como diz o filme. Aí você fala, mas eu... E começa a temer, porque Deus é santo. E você sabe que é preciso santidade para entrar na presença dEle. E aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai, Jesus, eu obedeço e corro o risco de ser desmascarado, ou eu fico aqui quietinho, dando um desentendido, faço de conta que não é nem comigo. Nós começamos a temer. Isso não é temor ao Senhor, isso é medo. Isso é remorso. Isso é, sabe, aquele sentimento que nos vem porque nós acreditamos que Deus não pode nos usar. Eu falei de manhã, eu sempre falo isso, que a pessoa mais difícil para Deus usar sou eu. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas falhas, eu sei dos desejos do meu coração. E quando Deus vem se aproximar de mim, eu falo, não, Senhor, por favor. Eu faço igual o povo de Israel, né? Vai lá, Moisés, fala com Deus, e aí você vem e me traz o que ele falou, porque se eu chegar lá, o negócio vai ficar ruim para o meu lado. Né? Só um apêndice, eu costumo falar rápido, tá? Eu vou, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou embalar, que eu vejo que o relógio começa a andar, eu começo a falar rápido. Aí a irmã que traduz para o inglês já está pedindo para eu falar mais devagar. Aí, por favor, façam como ela, dê um sinal que eu tento falar mais devagar, tá? Aí alguém segura o relógio também, tá? Porque se eu falar devagar, nós vamos mais alongar um pouco. Fechar o parênteses. Quando nós tememos a Deus, quando nós temos esse medo, isso não é temor a Deus. Isso não caracteriza o temor que nós devemos ter, aquele santo temor de nós nos aproximarmos de Deus com reverência, entendendo quem Ele é, sabendo quem Ele é. O temor do Senhor não é refletido na nossa vida diária, quando nós agimos como o povo de Deus agiu no deserto. Né? Vocês lembram da história? Quando Deus vai lá, manda Moisés, o povo está lá, escravo no Egito. Meu Deus, 400 anos, aquela agonia, e faz tijolo, e pega palha, e mistura com barro, e faz tijolo, e vai. Aí Deus ouve o clamor deles e fala para Moisés, Moisés, vai lá e tira aquele povo de lá. Fala para o faraó que é para deixar eles embora, que é para deixar eles ir no deserto adorar, que já deu, não tem mais. Aí Moisés chega lá e fala para o faraó, faraó, Deus falou que é para você deixar o povo ir adorar no deserto. Aí o faraó fala, é? Tá bom. Aí vira para os generais dele, para os responsáveis pelo povo, fala assim, esse povo está com muito tempo à toa. Está muito parado, está a rimar demais. Aumenta o trabalho desse povo, diminui a quantidade de matéria-prima. Se reclamar, pode bater. Está autorizado, está liberado. E o povo fala, não acredito que isso está acontecendo, e vai, Deus começa a agir, Deus começa a fazer, Deus começa a mover o coração do faraó. E muitas vezes, para Deus mover o coração do faraó, a situação fica mais difícil. Às vezes eu e você temos áreas nas nossas vidas que precisam ser transformadas. Muitas vezes eu e você temos áreas nas nossas vidas que nós temos clamado a Deus por uma libertação. Só que, quando a situação começa a ficar mais complicada, quando Deus começa a agir, e aquela situação, parece que começa a se agarrar nas paredes do nosso coração, e ali a gente começa a ser pisado, a gente começa a ser provado, para que aquela área da nossa vida seja transformada, que nós possamos passar num nível mais alto, nós começamos a reclamar.
Nós falamos, não, não acredito, não era isso que eu queria, Senhor. Eu queria paciência, eu não queria alguém para me torrar a paciência. Eu não queria alguém para pegar no meu pé, para, sabe, fazer eu passar no estreito. Não era isso que eu queria. Eu queria aprender a administrar o meu dinheiro, Senhor, mas eu só estou vendo conta. O que está acontecendo? É Deus nos ensinando. É Deus nos ensinando. Vai ter que ser na área que nós temos fragilidades. E foi isso que aconteceu com o povo. E aí vai e tal, e chegou um ponto que o faraó, não, pega esse povo, vai para o deserto, vai adorar, pega tudo que você quiser aí, pode levar e vai adorar. E o povo vai, feliz da vida, e aquela alegria, aquela festa tal, e chega diante do Mar Vermelho, e aquela alegria, de repente alguém tem uma ideia brilhante, olha para trás. Aí ele olha para trás e vê o poeirão do deserto subindo, o faraó e seu exército vindo. Aquela alegria automaticamente se transforma em reclamação. Automaticamente o povo começa a reclamar, fala assim, Moisés, o que é isso? Que negócio é esse? Por acaso, lá no Egito não tinha sepultura suficiente? Você trouxe a gente aqui para morrer aqui nesse deserto? Você trouxe a gente aqui para ser dizimado aqui? E Deus dá um livramento. Deus abre o mar, o povo passa. E o povo atravessa o mar, e aquela alegria volta. Aleluia, esse é Deus. E o mar se fecha sobre o exército de Faraó, a alegria transborda, e o povo fica ali e tal, e é aquela festa novamente, e o povo fica nessa. E você acha que isso foi suficiente para mudar o coração do povo? Você acha que isso foi suficiente para mudar a forma como o povo agia diante de Deus? Não. Eles caminharam ali naquela euforia, naquela alegria por 3 dias. Chegaram a Mara. Chegaram lá, aquela alegria toda, de repente, aquele povo gritando e cantando, deu sede. Eu, pelo menos, quando eu canto, 2 músicas me dá sede. Eu tenho que tomar água, eu já não canto bem, com sede, então, meu Deus, a garganta começa a raspar. Aí alguém foi tomar água, a água era amarga. Aí começa a reclamação de novo. E esse povo, onde já se viu, vai trazer a gente, vai matar de sede, o que é isso e tal. E se eu for falar só das reclamações do povo, a gente vai até as 10 da noite aqui. Só contando essa parte da reclamação do povo. Deus, na sua infinita misericórdia, vai ali e muda aquelas águas de novo. Transforma, fala, Moisés, está vendo essa árvore aí? Antes que você estivesse e percebesse o problema, eu já tinha criado a solução. A solução estava aí, tira ela, joga dentro da água. Quando eu e você passamos por um problema, se nós olharmos para o alto, para o Senhor, nós vamos ver a solução desse problema, já preparada pelo Senhor ali do nosso lado. Nós vamos ver as mãos do Senhor nos cuidando, nos direcionando. As mãos do Senhor, sabe, movendo os céus por nós. Agora, esse povo fica. Será que eu e você servimos a Deus e demonstramos temor ao Senhor com esse tipo de comportamento? Que quando tudo nos vai bem, que quando tudo está sendo bênção, quando tudo está, sabe, de vento em popa, aí, uau, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, esse é o Deus que eu amo, e tudo que o Senhor fizer, mandar eu fazer, eu vou fazer. Agora, no primeiro momento em que nós somos contrariados, a nossa motivação vai lá embaixo. Aí fala, não acredito. Eu acho que, olha, quando eu não era crente, era melhor. Porque depois que eu me converti, as coisas ficou difícil, a coisa ficou triste, a coisa ficou complicada. Antes tudo dava certo, antes tudo ia muito bem, agora o que está acontecendo? E começamos a agir como esse povo. Será que isso reflete no nosso coração, de dentro do nosso coração, o temor ao Senhor? Será que Deus olha do céu e fala assim, uau, olha o meu filho como me teme, olha só, que bonitinho a reclamação, que coisa linda, é igual criança quando faz birra. Vocês não me levem a mal, gente. Eu gosto de criança, eu amo criança. Realmente eu amo. E na igreja o pessoal fala assim, nossa, pastor, todas as crianças gostam de você. Eu falei, realmente, Deus tem sido bom comigo. Mas se tem uma coisa que me tira do sério, é a criança birrenta. Sabe? É uma coisa que me incomoda, me incomoda. Minha filha tinha 1 ano e meio. Aí o meu sobrinho, de 1 ano e 4, 5 meses, foi em casa. Aí no Brasil, na época, não sei se alguém vai lembrar, tinha aqueles hacks que você põe em CDs, né? Gente, eu estou denunciando a minha idade, tá? Aí o meu sobrinho atirava, aí ela punha e empurrava de volta. Ele puxava o outro, aí ela virou para mim, papai biga. Minha filha não teve, coitada, ela não teve a oportunidade de ser criança. Eu sempre fui meio... E Deus, Ele olha para a gente da mesma forma. A nossa birra não move o coração de Deus. A nossa, sabe, manha não faz Deus achar, ai, que bonitinho. Não. Deus não vê em nós temor a Ele. Deus não vê em nós amor a Ele. Deus não vê em nós desejo de agradá-lo. Isso não impressiona Deus. Não impressiona.
Sabe, muitas vezes nós servimos a Deus. E nós fazemos as coisas e as pessoas olham e falam, uau, esse irmão é bênção. Esse irmão é tremendo. Ele, tudo que põe na mão dele, ele faz. Tudo que pede para ele, ele está disponível. Tudo que faz, ele, sabe, está ali, ele está fazendo. Mas muitas vezes, mesmo que nós façamos coisas que aparentemente são boas, nós podemos não estar temendo a Deus. Você quer um exemplo disso? A palavra de Deus, lá no livro de Atos, fala acerca da história de Ananias e Safira. Não é verdade? Todos nós conhecemos essa história, é uma triste história. Eu não tomei água quando estava cantando. Mas você já parou para pensar que o que aconteceu, como era a vida de Ananias e Safira, antes deles chegarem diante de Pedro com o dinheiro da fazenda que eles tinham vendido? Provavelmente, eu disse de manhã que eu tenho uma Bíblia minha, sabe, que eu acrescento algumas coisas que eu acho importantes. Que é a minha versão, uma Bíblia estendida. Eu crio as histórias, a parte que não tem eu imagino. Eu gosto de imaginar. E Ananias e Safira viviam ali na igreja. 2 membros prósperos, abençoados, provia ali todas as necessidades da igreja. Quando tinham, a igreja falava, nós vamos trocar o teto da igreja. Ananias já fala, deixa que eu pago. Nós vamos fazer uma viagem. Pode ver quem vai poder ir, que eu abençoo a igreja toda. Nós vamos fazer um churrasco aí no verão. Pode deixar que a carne é por minha conta. Sabe? E Ananias era aquele cara. E todo mundo fala, uau, Ananias é benção. Passava daquele tapinha nas costas dele, ele dava aquele... Sou eu. De repente, chega um jovem. Barnabé. Né? Barnabé está ali. Olha para um lado, olha para o outro. Começa a pensar. Eu acho mais ou menos igual a gente que está aqui no Japão, né? Deus fala no nosso coração, aí a gente fala, quer saber? Eu não vou mais voltar para o Brasil. Deus falou que eu vou ficar aqui. Eu vou pegar aquelas 10 casas que eu comprei lá, tanto zangueô, bônus e etc. Eu vou vender e vou ofertar na igreja. Aí ele faz isso. Aí Ananias e Safira olha e fala, o quê? Esse moleque chegou agora. Já está querendo tirar o nosso lugar. Eu tinha preeminência. As pessoas olhavam para mim. As pessoas me viam fazendo isso. Agora esse menino, ninguém nem conhece a história dele, não sabe nem de onde ele vem, como é que aconteceu, por que ele vai ter agora, todo mundo olhando e fala, não. Aí Ananias já chama Safira, prepara as coisas que nós vamos vender aquela fazenda que nós temos. Isso não vai ficar assim, de jeito nenhum. Vai lá, vende o que tem. Fala, nós vamos dar tudo na igreja. Não, tudo não, um pouco. Aí vai lá, entrega aquele pouco e fala para Pedro, está aqui, todo o dinheiro. É pecado o que eles fizeram? Não. A fazenda era deles. A terra era deles. Se eles não vendessem, continuava sendo deles. Se eles vendessem e quisessem gastar o dinheiro com sorvete, era deles. Ninguém podia falar nada. Mas o coração deles estava no lugar errado. Sabe, muitas vezes eu e você estamos na igreja. Há anos, há 20 anos. Sei lá quanto tempo. E aí, nós servimos com fidelidade, nós nos alegramos, nós gostamos quando as pessoas reconhecem aquilo que nós estamos fazendo, não é? Eu gosto quando eu desço aqui do púlpito, as pessoas falam assim, pô, pastor, que palavra abençoada, tal. Aí eu falo, glória a Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas é benção, é bom esse feedback. Sabe, da mesma forma eu falo assim, pastor, gomei mais essa palavra aí, não sei não, hein? Acho que você está precisando orar mais. E chega alguém e vai fazer justamente aquilo que a gente fazia. Vai fazer justamente aquilo que nós gostaríamos de fazer. E aí a gente começa a falar, não, peraí, está errado. Quando não tinha ninguém aqui, era eu que fazia. Aí eu servia. Aí eu era bom. Agora não. Agora eu não sirvo mais. Né? E Ananias era esse o sentimento dele. E muitas vezes esse sentimento brota em nosso coração. E aí nós começamos a querer gambatear, fazer alguma coisa, nos esforçar para recuperar o terreno perdido. Para recuperar o reconhecimento. Não que nós queiramos agradar a Deus. Não que nós queiramos, estejamos preocupados em engrandecer o nome do Senhor. Mas é porque aquela posição nos dava reconhecimento das pessoas. Aquela posição nos dava um determinado status. E nós queremos estar ali.
É aí onde nós começamos a pensar, será que esse tipo de atitude demonstra temor a Deus? Não, de maneira nenhuma. O temor ao Senhor é muito facilmente explicado pelas coisas que Ele não é, pelas atitudes que Ele não são, por aquilo que, sabe, Ele pode fazer. Por quê? Porque Ananias e Safira estavam servindo a Deus ali. Eles deram ali dinheiro muito mais do que a grande maioria. Talvez eles fossem aquele lá, o irmão da cesta básica. Todo mundo tinha uma necessidade, corria lá em Ananias e Safira. Agora, eles queriam servir a Deus do seu jeito. Do jeito que eles achavam que era o certo. Do jeito que eles acreditavam ser. Do jeito que eles esperavam que acontecesse. E não era isso que Deus esperava deles. E não se preocupe, que eu não vim exortar ninguém, tá, gente? Eu não acho, pelo menos, né? Fica tranquilo que... O temor do Senhor, ele traz mudanças nas nossas vidas. Sabe, quando nós nos deparamos com alguém que encontrou-se com Deus e o temor do Senhor foi gerado no seu coração, ele não é mais a mesma pessoa. Ele não é mais aquela pessoa que nós conhecíamos, ele não é mais aquela pessoa que nós vimos anteriormente e que agora está ali e fala, não é possível, esse cara é outro. Esse cara é outra pessoa. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a Janete, nós passávamos no bairro que eu morava na periferia, aí passavam as pessoas que eu conhecia de antes de eu me converter, né? Meus amigos, tudo gente da melhor qualidade. Passava, e aí, tudo bom, tudo bom, tudo bom? Ela passava, ela apertava a minha mão assim, parava de respirar. De onde você conhece? Foi melhor você nem saber. Abafa o caso, deixa para lá. Por quê? Porque quando nós encontramos a Deus, há mudança, há transformação. Quer ver um jovem que mudou da água para o vinho? Mudou assim, teve uma mudança de 180 graus na sua vida? Paulo. Paulo era um jovem que cresceu ali, sabe, preparado para ser um dos grandes rabinos de Israel. Sabe, aquele cara que estudou, que se preparou, que fez, que vai aqui e ali. Vocês sabem que em Israel, todo jovem quer ser rabino. Ou melhor, todo pai quer que o jovem seja rabino. Né? Nasceu, vai ser rabino. Aí já começa a levar a criança pequenininha para a sinagoga e vai lá, cumprimenta ele lá, vai lá. E começa a ensinar. Só que tem uma diferença. É igual no Brasil, todo pai quer que o filho seja jogador de futebol, né? Só que tinha uma diferença, uma questão, né? Os ensinos, eles eram dados para todos. Todas as crianças que eram levadas ali podiam entrar na escola, não tinha problema. Só que tinha uma característica a escola rabínica. Você não poderia repetir nenhuma prova. A partir do momento que você reprovava em uma prova, você estava incapacitado de se tornar rabino. Você voltava para sua terra e você ia fazer o que quiser. Não conseguiu ser rabino? Vai ser carpinteiro. Não conseguiu ser rabino? Vai ser serralheiro. Não conseguiu ser rabino? Vai ser oleiro. Vai ser qualquer coisa. Então, quer dizer, a sociedade era formada de um monte de gente que não conseguiu ser rabino. Né? O cara não era rabino e era qualquer outra coisa. Pensa numa sociedade de gente frustrada, que ficava ali tudo, ó dia, ó vida, ó azar. Que coisa ruim, tudo aconteceu difícil e tal. E Paulo, ele passou por todas essas peneiras. Ele se formou, estudou, ele foi fazer talvez uma pós-graduação, se nós pudéssemos dizer assim hoje, na melhor escola da época, que era junto com Gamaliel. Paulo era tão brilhante no seu temor à Torá, ao seu respeito às tradições rabínicas, que ainda jovem, ele fazia parte do Sinédrio, que era considerado o mais alto tribunal judeu da época. E esse jovem, você imagina um jovem, todo sendo respeitado por todas as pessoas, sendo, sabe, adorado praticamente pelas pessoas. Eu, quando era criança, eu estudei num colégio de padre, né? Tem gente rindo já, gente. Eu pedi de manhã o seguinte, eu vou pedir para vocês, não riam de mim, tá? Por favor, eu sou tímido, é verdade. E quando riem, eu fico muito constrangido. Aí eu não consigo, eu perco o jeito. Mas eu estudei num colégio de padre. Né? A família da minha mãe é muito católica. Eu tenho uma tia que é freira. Né? Eu descobri há poucos dias que eu tenho um tio da minha mãe era padre. Eu falei, Jesus. E eu estudei no colégio de padre. Meu pai sempre foi muito rígido. E eu comecei a estudar no colégio e comecei a perceber algumas coisas. Gerou no meu coração o desejo de ser padre. Eu falei, eu quero ser padre. Por quê? Porque até meu pai respeitava os padres. Eu falei, rapaz, esse negócio de ser padre é bom. Até meu pai respeita o padre. Rapaz, eu acho que eu vou ser padre.
Nós queremos. Sabe, quando a gente vê uma determinada autoridade, aquilo entra no nosso coração e fala, uau, que impressionante. Que isso... Eu falava para a Isabela o seguinte, eu sempre me esforcei, desde a segunda série. A minha família sempre foi muito pobre. Assim, nós nunca tivemos falta de nada. Eu não posso falar que eu me sentei para comer um dia e não tinha comida. Mas eu nunca tive luxo. Aí eu descobri, na primeira série, eu fui o melhor aluno da classe. Aí eu ganhei um presente da professora. Eu falei, rapaz, esse negócio é bom, melhor aluno é bom. Aí todos os outros anos eu me esforcei para ser o melhor aluno da sala. E eu fui, graças a Deus, até eu terminar a escola, eu sempre fui um bom aluno. Só que esse reconhecimento trazia um certo orgulho, né? Eu era meio prepotente antes de eu me converter. E eu achava assim, uau, eu sou... Era daquele tipo que falava assim, quem é você para falar comigo? Nota 5. E isso era o que acontecia com Paulo. Ele ia para os lugares com a carta ali, salvo-conduto dos sacerdotes, e ele tinha autoridade de vida e morte sobre as pessoas. Ele poderia mandar apedrejar, foi o que aconteceu com Estevão. Ele poderia mandar açoitar, ele poderia falar que a pessoa estava impedida de fazer algo, e um jovem com essa autoridade toda, é claro que se ensoberbece. E eu imagino ele de braço cruzado, o pessoal apedrejando Estevão. Esse jovem encontra-se com o Senhor. Esse jovem tem a sua vida transformada. E esse jovem, que era Saulo, se transforma em Paulo. Sabe, imagina Paulo caindo ali no chão, cego por aquela luz, ouve o próprio Cristo dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E manda ele entra lá em Damasco, fica lá na rua direita, daqui a pouco Deus fala com outra pessoa, um outro servo dele, Barnabé. De novo, Barnabé é outro Barnabé, tá, gente? Vai lá, na rua chamada à direita, tem lá um jovem que eu quero que você cure. É Saulo. E aí Barnabé fala, mas Senhor, Saulo não. Deixa ele ceguinho assim mesmo, é melhor. O senhor não conhece esse menino, senhor. O senhor não sabe do que ele é capaz. O senhor não sabe do que ele tem feito. Talvez o senhor esteja ocupado cuidando de outras coisas e não tem visto o que ele tem feito com o teu povo. E Barnabé começa a negociar com Deus. Sabe, muitas vezes, Deus quer usar aquela pessoa mais improvável. Sabe, Deus quer usar aquela pessoa que a gente olha e fala, esse cara, eu não sei o que ele está fazendo aqui. Esse tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Eu falei de manhã que é aquela pessoa que você fala de um pecado hoje, ele nunca ouviu nem falar desse pecado. Mas você fala desse pecado hoje, amanhã ele te procura para confessar que ele caiu. Fala assim, pastor, perdoa. Eu caí. É aquela pessoa que fica procurando, parece. E a gente olha e julga dessa forma. A gente fala assim, como Deus pode estar escolhendo essa pessoa? Como Deus pode estar olhando para essa pessoa? Será que Deus não está vendo que essa pessoa não é desse jeito, é daquele jeito? E nós começamos a contestar aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes, para mudar um Saulo em Paulo, Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Deus quer que eu e você sejamos o canal de bênção para a vida dessa pessoa. Deus quer que eu e você escutemos o que ele falou para Barnabé. Vai lá e abençoa ele. Ele vai entender o quanto é bom, o quanto vale a pena padecer, sofrer pelo meu nome. E aí, Barnabé vai lá e ora por Saulo. Os olhos dele se abrem e ele fica ali, estuda, aprende. E começa a ministrar em todos os lugares. Não apenas Barnabé orou por ele, abençoou a vida dele, mas quando as sinagogas, as pessoas começaram, os cristãos, novos cristãos, se recusavam a aceitar, a receber Paulo, ele vai lá e testemunha, um homem de bom testemunho, um homem reconhecido no meio da comunidade cristã, vai lá e fala, não, ouçam ele como se estivessem ouvindo a mim. Ouçam ele pelo amor que vocês têm a mim, pelo reconhecimento que vocês têm a mim, indicam ele. Quantos de nós estamos dispostos a ser o fiador de alguém, que nós olhamos e falamos assim, ah não, esse aí, tem jeito não. Esse aí não tem mais como Deus usar. Ele já esgotou todas as possibilidades, tudo aquilo que Deus poderia ter feito, tudo aquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Sabe o que Paulo fala acerca dessa mudança? Ele fala assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala, circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei,
fariseu. Ele dá aqui o melhor currículo possível. Poderia ser sacerdote, poderia estar entrando no templo, era da seita entre os judeus, daquela seita que seguia mais estritamente os mandamentos do Senhor, mais estritamente aquilo que Deus queria falar. E ele fala assim: ainda assim, eu me recuso a confiar na minha carne, porque hoje eu entendo que é Deus que faz. Hoje eu entendo que é Deus que muda, que é Deus que transforma. Esse jovem arrogante, lá em Atos, nós vemos ele no templo, discutindo com alguns irmãos, e ele falando, defendendo as suas ideias, falando: não, isso aí está errado, porque é assim, assado. E alguém fala para ele: ô meu amigo, mas você vai falar assim com o sumo sacerdote? O sumo sacerdote tinha os mesmos poderes, autoridades que ele tinha, né? Ele podia mandar fazer o que quisesse com Paulo, só não podia mandar matar, né? Mas ele poderia conversar com o governador romano ali da região e convencê-lo a mandar matar, que é quase a mesma coisa, dele poder mandar matar. E aí, Paulo, aquele jovem que era arrogante, ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus, que ele tinha que ir a Roma testemunhar do Evangelho. Ele sabia, tinha plena convicção de que ele não morreria antes. Foi isso que fez com que ele, quando ele lá na ilha de Creta, uma serpente se apegou à mão dele, ele sacudisse aquela serpente no fogo e voltasse como se nada tivesse acontecido. Ele sabia que ali não ia acontecer nada, que ele podia ser arrogante do jeito que ele quisesse. Ele se vira e pede perdão àquela pessoa por não saber que ele era o sumo sacerdote. Quando nós encontramos-nos com o temor do Senhor, nós mudamos a nossa forma de agir. Nós mudamos a nossa forma de nos comportar. Nós mudamos aquilo que nós pensamos ao nosso respeito. Nós começamos a entender que aquilo que nós pensamos de nós mesmos não tem valor, mas o que importa é que Cristo seja refletido através de nós, que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. Quando eu e você encontramos com o Senhor no caminho, como Paulo encontrou, isso muda até mesmo a nossa forma de agir, de falar, a nossa forma de nos expressar. Nós como cristãos, nós temos uma técnica toda, treinada, rebuscada, para nós reclamarmos sem parecer que estamos reclamando. Reclamar, mas dando a impressão que nós somos espirituais. Oh meu Deus, eu queria tanto fazer mais, mas eu não tenho oportunidades. Queria tanto te servir, Senhor, mas os homens não veem esse meu coração que tanto te ama, esse meu coração que deseja. Eu posso não parecer, mas eu quero. Jó, no meio da sua luta, ele reclamou pra caramba. Reclamou muito. Mas, em nenhum momento ele pode ser acusado disso. Por quê? Porque em nenhum momento ele desrespeitou a Deus. Ele sempre usou, uma oratória toda rebuscada, e fala daqui, fala dali, e tal, isso, aquilo outro, tal. E você pensa que é só você que perde a paciência com os outros? Não, Deus perdeu a paciência com Jó. Deus chegou e falou assim: Jó, senta aí. Você sabe de tudo. Você já viu tudo, você já aprendeu de tudo. Parece que Jó tinha em Facebook, né? A gente aprende tudo no Facebook. A gente vê lá, tanta coisa que a gente vê no Facebook, que tudo a gente aprende. Lá em Nagoya, pelo menos, é assim, né? Aqui não deve ser diferente, não sei. Aí Deus fala: tá bom, Jó, senta aí. Eu vou te fazer umas perguntas agora e você vai me responder. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me falar. Onde você estava quando eu criei o mundo e todas as coisas que nele existem? Onde você estava quando eu separei a água da terra seca? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? E vai fazendo perguntas acerca da criação natural. E aí Deus vai movendo, eu acho que Deus estava facilitando Jó no Veredas. Aí até que Jó entende, fala assim: Senhor, me perdoa. Eu falei de coisas maravilhosas demais que eu não entendia. De coisas que eu não sabia. E reconhece a sua pequenez diante de Deus. Quando eu e você não temos temor ao Senhor, nós achamos que nós sabemos demais. Nós achamos que nós entendemos demais as coisas. Nós achamos que nós podemos falar o que queremos, da forma que nós queremos, simplesmente porque nós ou recebemos determinada autoridade, ou porque estamos encarregados de alguma coisa, ou porque temos uma informação que a outra pessoa não tem. Mas quando o temor de Deus vem sobre as nossas vidas, isso muda. Nós começamos a entender que até o menor das crianças tem algo a nos ensinar. Que todas as pessoas vale a pena nós estarmos ali junto e, ouvindo. Que tudo que Deus quer falar conosco, nós podemos ouvir, desde que os nossos ouvidos estejam abertos. Desde que nós estejamos dispostos a aprender isso. Desde que nós estejamos dispostos a permitir
Que o Espírito Santo mude isso nas nossas vidas. Sabe, quando eu e você permitimos que o temor do Senhor seja gerado em nós, nós começamos a mudar os nossos valores. Nós começamos a mudar aquilo que é importante, nós começamos a transicionar a nossa confiança de qualquer outra coisa para Deus. E colocamos essa confiança em Deus. Colocamos essa confiança em Deus. Nós vemos um homem que tinha a sua confiança no seu dinheiro, naquilo que ele tinha. Ele tinha uma conta bancária que estava transbordando de zeros, né? Que tinha todo o dinheiro. Na época de Cristo, havia uma categoria de pessoas que era odiada por todos. Os cobradores de impostos. E não é só hoje, né? Cobrador de imposto é mal visto. Por quê que isso acontecia? Roma, né, o exército romano, dominou grande parte do mundo conhecido da época. Foi lá, tomou, fazia guerra e tomava os países, tal, tudo. E eles tinham um custo. Eles tinham que manter aquela máquina de guerra funcionando, eles tinham que se manter. E o que eles faziam? Eles cobravam impostos das regiões que eles haviam conquistado. As pessoas perderam a guerra, tinham que pagar impostos a Roma. Só que não havia cidadãos romanos suficientes para cobrar esses impostos. Aí, pessoas naturais da terra viviam ali, tinham alguma posse, compravam de Roma o direito de cobrar esses impostos. De ir lá e falar assim, ó, você tem aí, sei lá, 1 milhão de ienes para receber de impostos, eu compro ele, está aqui. Tá. Mas, como não existe almoço grátis, eles punham um pequeno juro em cima disso quando iam cobrar dos seus conservos. Tipo, 4, 5 vezes aquilo que eles haviam pago para Roma. E as pessoas achavam aquilo um absurdo. E pagavam. Sabe por que eles pagavam? Porque junto com a autorização para cobrar esses impostos, eles recebiam uma guarnição de soldados para pôr uma certa pressão ali. E ali, se a pessoa não pagasse os impostos, ele podia ser preso, ela podia ser levada, torturada e etc. Então todo mundo pagava e olhava aqueles cobradores de impostos como as piores pessoas do mundo. Se existisse um nível de tormento no inferno, fosse, sabe, separado por graus, eles achavam que essas pessoas ficariam no pior nível possível. Esse era Zaqueu. Ele estava ali baixinho, pequenininho, sabe? Devia ser barrigudinho, que era rico, comia bem e tal, não andava muito. E eu posso falar de barrigudinho, tá, gente? E Zaqueu está lá, cobrando seus impostos, tranquilo. Ele tinha ali uma equipe dele, porque apesar ele não ia fazer isso sozinho, tal. E estava ali. Um dia ele escuta falar que Jesus está passando. E ele sobe na árvore para ver Jesus. Jesus simplesmente falou, Zaqueu, desce daí, que eu quero ficar na sua casa hoje. Ali. Simplesmente de permitir que Deus olhasse para ele, que o Senhor olhasse para ele. Um homem avarento, um homem mesquinho, um homem que sua confiança estava no dinheiro que ele tinha. Ele diz assim, ó, de tudo que eu tenho, toda a herança que eu recebi dos meus pais, a metade eu dou para os pobres. Eu estou ofertando agora. E sabe, todas as pessoas que eu defraudei, que eu cobrei impostos a mais, eu vou devolver 4 vezes mais do que aquilo que eu peguei. Sabe, quando eu e você permitimos que o temor do Senhor seja gerado em nosso coração, a nossa confiança transiciona do nosso braço, da nossa força, do nosso conhecimento, da nossa conta bancária, da nossa família, do nosso emprego, para o Senhor. Porque Ele é aquele que pode fazer todas as coisas em nós. Ele é aquele que pode nos sustentar. Ele é aquele que pode fazer com que a nossa vida seja transformada. A nossa vida seja transformada. A nossa vida seja mudada. Sabe, irmã? A irmã estava falando do seu esposo. Eu conheço um rapaz no Brasil que ligaram do hospital para a mãe dele, pediram para a mãe dele ir ao hospital porque ele estava em estado terminal. Ele tinha AIDS, estava com sarcoma de Kaposi, já aquelas manchas pretas, e ele estava ali condenado para morrer. Sabe, isso há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás. Hoje ele é pastor lá no Brasil. Era homossexual, está casado, está cuidando de uma chácara de recuperação, trabalha com recuperação de mulheres que vivem em situação vulnerável. Então creia que Deus pode fazer uma obra na vida do seu marido. Sabe, que o plano do Senhor possa se cumprir na vida do seu marido, que vocês possam celebrar isso ainda. Então Deus é um Deus que muda.
quando nós permitimos que Deus possa fazer as coisas das nossas vidas, não há nada que possa impedi-lo. E nós entendemos isso quando o temor do Senhor é gerado em nós. Quando o temor do Senhor é gerado no nosso coração. Agora, nós precisamos permitir que isso aconteça. Nós precisamos permitir que o temor do Senhor possa mudar os nossos valores mais íntimos. Sabe, aqueles que a gente não tem coragem de falar para ninguém, que a gente não tem coragem de dizer para ninguém. Por quê? Porque é isso, essa entrega total, irrestrita, é que vai permitir que nós sirvamos a Deus com inteireza. Porque nós não podemos servir a Deus apenas quando as coisas vão bem. Nós não podemos servir a Deus apenas quando as circunstâncias estão bem. Porque aí é fácil, aí é tranquilo. Aí, sabe, é a coisa mais simples do mundo. A palavra de Deus mostra a história de José. José teve um sonho na vida dele. Teve um sonho que, olha, mexeu, abalou as estruturas daquela família. José tinha lá 10 irmãos. Naquela época, o irmão mais velho, quando o pai morria, o irmão mais velho substituía o pai. O irmão mais velho pegava ali, tomava o lugar do pai, ia administrar a herança da família, ia cuidar de tudo, tal, e era ele que dominava. Aí, não é que José tinha um irmão mais velho, ele tinha 10 irmãos mais velhos. E aí ele sonha. Ele chega todo contente lá. Uau, eu tive um sonho. Deus falou comigo. Olha, vocês não sabem o que Deus falou. E aí fala assim, olha, eu sonhei que vinha e as estrelas se dobravam diante de mim, que vinha o sol e a lua e se dobravam diante de mim. Ele estava dizendo, eu sonhei que vocês tudo se prostrava na minha presença. O pai e a mãe vinham e se prostrava na minha presença e que eu governava sobre vocês. Aí os irmãos dele ficaram felizes da vida. Uau, José é um cara. Deus tem um plano na vida dele. É igual a gente fica quando o irmão vem contar que Deus falou com ele, que Deus falou que vai honrar ele. A gente fala, uau, irmão, que bênção, glória a Deus. Bem no ministério que eu queria. E aí os irmãos começam a falar, esse moleque aí não tem jeito. Esse moleque, olha, já se viu, tá, o caçula de tudo, é por isso, eu sabia que essa criação dele não ia dar certo. O pai está sendo muito mole com ele. Não. E um dia o pai pega para ele e fala, ô José, vai lá, leva o almoço para os seus irmãos. Aí ele vem todo contente, levando o almoço. Fala, hoje eu levo o almoço, mas se um dia os meus irmãos vão se prostrar diante de mim, eu vou governar sobre eles. Eles vão se prostrar, tal, e vai. E daqui a pouco os irmãos dele veem ele chegando. Aí um olha um para o outro, fala, vamos dar um jeito nisso agora? Vamos matar esse moleque? Que aí ele para com essas ideias. Vamos acabar com ele. E aí pega ele e joga lá no poço. Né? Aí joga no poço tal, e aí de repente um olha para o lado, né? Meio turco, vê uma caravana, fala, não, que vantagem a gente vai ter com isso? Vamos fazer um dinheiro com esse moleque. Ele vai embora, vai ser a mesma coisa, nunca mais ele vai voltar. E vende ele como escravo. A hora que, talvez, né? A hora que os irmãos se ajoelhou na ponta do poço para pegar ele, ele falou, não falei, o sonho era verdade. Eles estão aí, ó, dobrado. E tiram ele de lá. Entrega para os mercadores, e ele vai. Quantas vezes nós queremos que os planos do Senhor se cumpram na nossa vida assim, ó, sem sofrimento, sem nada. José é vendido como escravo, mas o coração dele não se abala. Ele vai para a casa de Potifar e ali ele faz com excelência tudo que chega nas mãos dele. A gente olha a Bíblia e ele logo está governando sobre a casa de Potifar. Potifar põe em autoridade total. Vocês imaginam quantos anos se passaram José trabalhando na casa de Potifar? 10 anos. Parece que é tão rápido, né? A gente lê ali na Bíblia, 2 versículos depois ele já está governando e tal. Fala assim, foi rápido. Quando Deus tem um plano, é algo tremendo. Né? Deus faz. Só que nós não vemos nenhuma reclamação. E José está lá, pleno, absoluto. Agora eu estou governando. Agora meus irmãos podem vir, que agora eu acho que dá. Né? Eu converso com Potifar e a gente faz um jogo aí e a gente consegue fazer com que eles se dobrem. E aí, Potifar, um homem ocupado, né? Trabalha muito zangueou, aquele monte de coisa, Faraó sempre exigindo a presença dele. Aí a esposa de Potifar começa a olhar para José. José passa para lá, passa para cá. Ela fala, sabe que esse rapaz é até ajeitadinho? Sabe que, olha como que ele arruma a mesa bem. Potifar nunca fez isso. Aí começa, José,
que você pensa na sua vida, assim, no futuro, tal, essas coisas assim? Ah, não. Sabe, José, eu tinha tanto sonho, sabe, aqui no Egito, morando aqui. Aí, uma moça nova, inocente. Aí Potifar veio, casou, eu achei que ia ser tão bom. Mas olha, como eu sofro. Potifar não me ama. Ele não, sabe, não olha para mim, ele não me vê. Olha, Deus teria sido muito bom se ele tivesse me dado um marido como você. E aí fica nessa conversa, lá onde eu moro, eu faço conversa de cerca Lourenço. Fica rodeando, rodeando. Mas aí ela só acorda um dia e fala, esse moleque é devagar. Ele não está entendendo. Gente, me perdoa, tá? A irreverência. E ela resolve partir para os finalmente. Fala, não, vou dar um jeito, nisso é hoje. Foi lá, pegou sua melhor seda, se vestiu, tal, e falou, é hoje. Sabe, José, ele era escravo. Ele sabia que a palavra dela poderia condená-lo à morte. Ainda assim, ele escolhe fugir da presença dela. Porque a presença de Deus na vida dele valia mais do que a mão dela, sabe? O favor dela. Ele sai correndo e deixa a sua roupa ali, sai, e realmente ele é caluniado. Sabe, um jovem que tinha uma promessa de Deus, foi enganado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, traído. Agora ele é caluniado, é jogado numa masmorra para morrer, para ficar ali, perdido. Sabe, quando uma pessoa era jogada numa masmorra naquela época, havia pouquíssimas chances dele voltar. Mas José não se dá por vencido. José vai lá e começa a fazer amizade com o carcereiro, ele começa a cuidar das coisas. Logo ele estava comandando ali a situação. Aí ele faz 2 amigos, presos também. O copeiro e o padeiro. Aí um dia ele está lá sentado, meio sem o que fazer. O copeiro chega para ele e fala, José, sabe o que é? Estou meio preocupado aí. O que foi? Não, é que eu tive um sonho meio estranho aí, não estou entendendo muito. Ah, me conta o sonho aí, se Deus permitir, ele me dá a revelação. Aí ele conta o sonho, aí José fala assim, ó, daqui 3 dias, o faraó vai te levar de volta, e você vai voltar a servi-lo à mesa, você vai cuidar das coisas dele. O copeiro falou, opa, o padeiro, falou, opa, José, o que é? Eu tenho um sonho aí também. E o sonho dele tem 3 dias, 3 coisas, meu também tem uns negócios de 3 aí, eu acho que vai dar bom para o meu lado. Falou, aconteceu isso, sonhei que eu estava carregando uma cesta com pães e vinha 3 pássaros e comia esses pães e tal. Ele falou, ó, a cesta, a história aí também é 3 dias. Ele, é? É, você vai morrer. E 3 dias depois, a história se completa da forma que José falou. O faraó manda trazer os 2, mata o padeiro, restitui o copeiro, e a coisa vai. O copeiro saindo de lá fala para José, José, fica tranquilão, fica sossegadão, que chegando lá, eu vou falar de você para o faraó. Fica, ó, é nós, estamos juntos aí, não se preocupa não, fica sossegado. E aí José fala, agora eu vou sair daqui, agora eu vou sair. Passa 2 anos. 2 anos. E nada do copeiro lembrar. E nada. Aí um dia o faraó acorda meio preocupadão. Fala assim, meu Deus, eu tive um sonho. E esse sonho, nem o mágico aqui do Egito está começando, está lembrando. Tá, e nada, nada. Aí o copeiro fala, é verdade, hein? Tem aquele rapaz lá na cadeia, né? Aí chega no faraó e fala, ô faraó, é assim, ó, quando eu estava lá preso, tinha um cara lá que ele falou para mim que eu ia voltar. E foi um sonho. Não quer ver com ele não, que pode ser, esse sonho aí? Aí vai lá, pega José, dá banho em José, troca a roupa dele, faz a barba tal, e traz para perto do faraó. José conta o sonho, revela o sonho, e Deus o coloca como autoridade sobre o Egito. Daquele jovem que teve a promessa, teve o sonho, até esse homem que se assentou ao lado de faraó, passaram-se 13 anos de sofrimento. 13 anos sendo escravo, 13 anos que ele foi enganado, que ele foi humilhado, que foi, sabe, falaram coisas que ele não tinha feito. Só que você não vê em nenhum momento José reclamando. Você não vê em nenhum momento José falar, então eu não quero mais esse negócio de servir a Deus, não. Quando nós servimos a Deus, porque tudo nos vai bem, é muito fácil. Agora, e quando Deus vira as costas para nós?
Sabe, aquele povo do exército do Egito, né? O povo sai do Egito e começa a caminhar e celebra diante de Deus e reclama diante de Deus e celebra diante de Deus e reclama e celebra e reclama e reclama e reclama e celebra, reclama e tal. Quando chega lá, Deus chega num ponto que eles fazem um bezerro de ouro. Deus fala assim: não, fala para Moisés, Moisés, é o seguinte. Ele perdeu a paciência de novo. Falou: pega esse povo e some aqui da minha frente. Leva eles para Canaã, eu vou dar Canaã para vocês, eu vou mandar os anjos à frente, eles vão expulsar o povo, vocês dominam lá, mas eu não vou com esse povo, senão, porque eu sei que eles vão reclamar. E se eles reclamar de novo, aí o negócio vai ficar ruim. Eu vou levar eles de volta lá no Mar Vermelho. Aí Moisés fala assim: bom, nós vamos conquistar a terra. Deus vai mandar os anjos, nós não vamos precisar lutar. Mas aí Moisés pensa, fala assim: Senhor, a sua presença é mais importante. Estar junto do Senhor é o mais importante. Não nos faça sair daqui, se a sua presença não for conosco. Se a sua presença não for conosco. Muitas vezes, existem coisas que para nós são bênção, aos nossos olhos são bênção, mas que nos tira da presença de Deus. Que nos faz perder o amor, sabe? Aquela vontade de estar diante de Deus. A gente vê lá na internet que lançaram o PlayStation 4. Aí a gente fala: meu Deus, me dá, tá. E aí você ganha, né? Sua mãe te dá, um amigo te dá. Você fala: uau, que bênção, glória a Deus. Sábado tem vigília. E você está lá no nível 34 do GTA. Fala assim: aquilo que é um presente, que para você foi bênção. Você está lá, perdido. Aqui eu não sei, no Japão eu nunca ouvi nenhum caso desse, mas no Brasil, eu conheci uma pessoa no Brasil na época, há muitos anos atrás. Não eram todas as pessoas que tinham carro, que tinha coisa. Eu tinha um irmão que ele gostava, ele falava assim: não, senhor, me dá um carro, que eu vou levar os irmãos para a vigília. Nós íamos todas as sextas-feiras ao monte orar. Nós tínhamos um propósito da igreja, nós íamos orar. Então, era chover se eu fizer sol, os jovens iam orar. E o irmão: não, me dá um carro, tal, e isso, aquilo, e tal, e vai. E Deus deu um carro para o irmão. Nunca mais ele apareceu na oração. Existem bênçãos, coisas que são bênçãos, que não são ruins, mas que nos tiram da presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa ser desejada. E quando nós tememos a Deus, nós desejamos isso. Sabe, eu costumo dizer lá em Nagoya que a vida cristã, ela é uma vida de imitação. Você imita, né? Você imita alguém. Aqui nós vemos a história de um jovem, que o temor dele livrou uma nação da morte, da fome. Nós vemos tantas histórias dentro da Bíblia. Quando eu falo que é uma vida de imitação, é assim: ó, você vem na igreja a primeira vez com seu amigo, né? Você vem, você fica meio... Esse povo é meio estranho, hein? E vai daqui, vai dali e tal. Daqui a pouco, na segunda vez, você fala assim: ah, tá bom, eu vou ficar aqui, eu gostei daqui. Aí seu amigo está no louvor, ele levanta a mão, você levanta a mão. Ele abaixa a mão, você abaixa a mão. Ele levanta a mão de novo, você levanta a mão. Ele dá uma glória a Deus, você dá aleluia. Fala aleluia, glória a Deus. E vai imitando. Uma hora você aprende. É verdade. E funciona, gente. Tenta. Funciona, é verdade. E não é pecado não, tá? Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nós temos que tomar um cuidado especial. É a quem nós estamos imitando. Quais são as pessoas que têm tido ascendência sobre nós? Quais são as pessoas que têm feito com que nós desejemos ser iguais a eles? Será que nós estamos olhando para um irmão abençoado, que ama a Deus, que teme a Deus, que Deus tem honrado a vida dele? Ou será que para nós é mais importante nós olharmos os artistas, os atletas, aqueles, sabe, celebridades que nós seguimos lá no Instagram, e tudo que eles fazem nós queremos fazer igual? Tudo que eles fazem nós queremos copiar? Sabe, será que nós queremos estar dedicando tempo em jejum, oração, busca da palavra, como um irmãozinho abençoado faz? Ou será que a gente está preocupado em comprar a última roupa, o lançamento que a gente viu determinada pessoa vestindo? Talvez até ganhou um dinheiro para que vestisse, para que pessoas como eu e você desejássemos vestir também aquela roupa.
Eu brinquei de manhã, será que é mais importante nós estarmos buscando, atraindo os olhares de Deus, imitando pessoas que têm atraído o olhar de Deus, ou será que é mais importante nós queremos estar reproduzindo o penteado do Neymar na Copa, para aqueles que podem ter esse privilégio, né? Será? Não riam, gente. Não ri, irmão, não ri. Temer a Deus é o segredo para a vitória da nossa vida espiritual. Temer a Deus é entender a sua majestade, entender quem Ele é, renunciar àquilo que nós somos, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos quereres, para que a glória dEle seja manifesta, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. É nós, matarmos o nosso eu, obedecê-lo incondicionalmente. Uma pergunta que eu sempre me faço, eu queria fazer essa pergunta de novo, é como está a sua vida espiritual? Como está a nossa vida espiritual? Quando a gente vai andar de carro e quer saber a velocidade, a gente olha o velocímetro, né? Tem um aparelho que marca. Se nós colocássemos aqui um aparelho, foi desenvolvido, última geração, né? Esse aparelho, você põe a sua mão em cima, e ele aparece ali no telão, o seu nível de temor a Deus. O quanto você teme a Deus. Quantos de nós teríamos coragem de ir ali colocar as mãos sobre esse aparelho e permitir que todos soubessem o quanto nós tememos a Deus? Não daquela forma que eu e você queremos, mas da forma que Ele espera, que Ele deseja, que Ele tem nos ensinado aqui na sua palavra. Qual seria o nosso nível de temor a Deus no nosso dia a dia? Eu já falei que esse temor, ele não se mede por nossas palavras. Esse temor não se mede pelas vezes em que nós estamos aqui dentro da igreja. Esse temor não se mede quando nós estamos tratando com pessoas que têm autoridade sobre nós. Mas esse temor se reflete nas nossas atitudes, quando nós estamos lá dentro de casa, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na nossa escola. Lá em Nagoya nós temos um pequeno problema, e para mim, como pastor, é algo que me preocupa, que crianças que cresceram dentro da igreja não têm a mesma fé, o mesmo, aquele fogo que os pais têm. Os pais são obreiros, bênção, homens e mulheres de Deus. E muitas vezes os filhos não têm essa mesma pegada. E eu me preocupo, porque eu tenho uma filha. E eu quero passar para ela, que ela vá muito mais longe do que aquilo que eu tenha ido. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que talvez nós não estejamos sendo coerentes com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós fazemos. Talvez nós não sejamos o mesmo dentro da igreja e fora da igreja. Talvez quando nós entramos dentro de casa, nós tiramos aquela capa de temor a Deus, de cristão, de homem maravilhoso, mulher maravilhosa, e permitirmos-nos ser quem nós somos. Nós estamos usando a roupa errada. Nós não temos que vestir uma roupa de santidade para vir à igreja e depois viver o resto das nossas vidas daquela mesma forma. Nós precisamos vir dessa forma para dentro da igreja, para que essa santidade seja gerada em nós. Esse temor seja gerado em nós, e isso possa impactar não só os nossos filhos, mas aquelas pessoas que convivem conosco. É isso que o temor do Senhor faz. Passa a refletir o caráter de Cristo em nós. É como se você pegasse ali uma areia e começasse a esfregar, até que ela virasse um espelho. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele começa a nos esfregar, nos lustrar, nos dar brilho, até que a luz de Cristo possa brilhar, possa se refletir através de nós. Quando isso acontece, nós começamos a ver o temor do Senhor. Nós começamos a perceber, nós começamos a, senti-lo. É como o vento que a gente olha e não sabe de onde vem, para onde vai, mas você sente ele. Você sabe que sem ele você não pode viver. Você sabe que sem ele você não consegue sobreviver. Pelo ar, pelo oxigênio que tem contido ali. O temor do Senhor é o que oxigena a nossa vida espiritual. É que nos dá alegria de estar na sua presença. É o que nos dá alegria de servi-lo. É o que nos dá alegria de fazermos o que nós desejamos fazer. Eu me lembro que eu era criança ainda, jovem, e eu saía da escola, saía do seminário, ia para o monte orar, depois voltava de madrugada, no outro dia de manhã ia trabalhar, e fazia essa vida, constantemente, e tinha energia, tinha disposição, tinha alegria.
Aí hoje em dia, talvez, quando precisa fazer alguma coisa, fala assim, poxa, mas tem que ir lá mesmo? Será que... mas não dá para deixar para outro dia, não? Não tem ninguém que pode fazer? Nós perdemos aquela garra, aquele desejo de estar na presença de Deus, aquele desejo de ser usado por Deus, aquele desejo de ser, sabe, o instrumento de Deus para aquela situação. Muitas vezes nós achamos que Deus usa pessoas especiais, que Deus usa pessoas que, sabe, foram geradas numa santidade tremenda, que cresceram na igreja. Eu tinha, sabe, vou confessar meu pecado, a Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros os vossos pecados, para que haja remissão desses pecados. Eu tinha a maior inveja, quando alguém chegava em mim e falava assim, quanto tempo você se converteu? Eu nasci num lar cristão. Eu falo, não acredito nisso. Para que eu perguntei? Porque eu tinha o desejo de ter nascido num lar cristão. Porque eu perdi grande parte da minha vida sem conhecer a Deus. Vivendo dissolutamente, como diz a palavra, fazendo os meus próprios, sabe, dando vazão aos meus próprios prazeres, às minhas próprias vontades. E eu achava que essas pessoas que eram quem Deus ia usar. Que essas pessoas eram quem iam, sabe, alcançar as multidões. Que essas pessoas eram aquelas que iam chegar longe. Eu fiz um curso de missões uma vez, da igreja no Brasil. E aí, a formatura, a gente ficou uma semana no Paraguai, numa igreja no Paraguai. Né? Aí eu orava, eu lembro que o meu pastor falou que ele orava e pedia para Deus para ir enviá-lo, e eu orava, falava, Senhor, me envia as nações, eu quero levar a tua palavra, eu quero pregar, me envia as nações. E quando eu estava no Paraguai, eu orava, Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel. Olha, o Senhor me trouxe as nações, aleluia, glória a Deus. E mal sabia eu que não eram esses os planos de Deus. Mal sabia eu que Deus queria me levar um pouquinho mais longe do que o Paraguai. E muitas vezes nós achamos que nós não estamos preparados. Sabe, eu disse de manhã que Deus usa dois tipos de pessoas. E a gente acha que Deus não pode gerar nada em nós. Mas pode. A Bíblia nos mostra que Deus usa dois tipos de pessoas. Aqueles que são escolhidos. Desde o ventre da mãe. João Batista foi. Sabe, Jesus foi... antes da fundação dos séculos, né? Ele já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. O próprio Davi, Deus escolheu lá no campo para estar sendo rei sobre Israel. Mas Deus usa uma segunda classe de pessoas, que essas não foram escolhidas. Né? São os oferecidos. Aqueles que olham a necessidade e falam assim, eu estou aqui. Opa, é para já. É para já. O irmão falou acerca de Davi, que Davi chegou lá e enfrentou Golias, tal, se colocou na brecha para enfrentar Golias. Mas a gente sabe, Davi chegou lá com os queijinhos, tal, mineiro, né? Chegou, desculpa. Ele, rio-grandense, chegou e falou assim, uai, o que está acontecendo aqui, senhor? Chegou, viu aquela conversa toda, o povo falando, você viu? O rei falou aí que quem vencer esse gigante vai ser isento de imposto, a ele e a sua família, vai ter a filha dele como casamento, né, dado a mão em casamento, e vai ter tudo de bom e do melhor. Davi olha e fala, é? Anda mais um pouquinho, começa a escutar, e fala, rapaz, eu acho que eu vou enfrentar esse gigante. Um moleque. Se oferecido. O irmão dele falou, rapaz, sai daqui. Você está aqui só para ver a bagunça, né? Você nunca foi guerreiro, você nunca nem segurou uma espada. O que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. Ele, não, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar. E a hora que o pessoal ele vê que a bagunça meio que derrama, vê que o povo está concordando, ele vira, o que vai dar mesmo para quem ganhar desse gigante? E começa a ver a necessidade. Ele fala, opa, pera lá, eu vou lá, vou enfrentar esse gigante. É verdade. Vocês nunca viram? Na Bíblia fala assim, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Deus falou, vou te enviar. O que aconteceu? A resposta, opa, estou aqui, envia-me a mim. Quantos de nós estamos dispostos a nos oferecer? A erguer as mãos e falar, Senhor, estou aqui. Gera esse temor no meu coração. Gera esse temor na minha vida. Mostra para mim que convém eu entregar a minha vida pelo Senhor. Entregar a minha vida para o Senhor. Quando eu vim ao Japão, eu fazia faculdade de Direito no Brasil. Né? Eu não sou muito inteligente, mas eu converso muito. Eu sou tímido, então eu falo bastante para compensar. Sabe? Porque se eu deixar a pessoa ficar quieta, aí não sai mais nada. Então eu falo e eu engano todo mundo que eu sou inteligente. Tá? Aí na faculdade não foi diferente, eu tinha algumas propostas para trabalhar.
né? Eu tinha um professor de direito constitucional que me ofereceu para escrever, né? Todas as pessoas que leem, escrevem razoavelmente bem. E ele me ofereceu para escrever para outros advogados que não sabem escrever. Vou contar um segredo, é assim, ó, no fórum, meu Deus, 7h10. Eu vou falar rapidinho, tá, irmã? No fórum, quando chega um advogado, manda uma petição com algo escrito errado, eles tiram cópia e distribuem para todo mundo. E guarda. Aí o cara vira motivo de chacota. Aí, eu tinha a proposta de um professor de direito civil para trabalhar com ele. Eu tinha uma proposta de um professor ele era promotor de justiça para eu fazer estágio com ele, né? Esse professor eu falei de manhã, ele chegava e falava um monte de coisa que ninguém entendia, mas ninguém perguntava nada, né? Ele chegava com uma bolsinha daquelas 007, ele punha em cima da mesa e abria, ele ia armado para a escola. Então não sei porquê, ninguém tinha coragem de perguntar nada para ele. Ele falava, não, é melhor deixar para lá, tal. E eu vim para o Japão. Eu tinha vontade de conhecer o Japão. Eu nunca quis vir, falar, eu vou ficar no Japão. Só que o dia que eu cheguei no Japão, Deus falou comigo que eu não ia mais embora. Isso há 20 anos atrás. Eu nunca fui ao Brasil nesses 20 anos. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão? Perdi. O SIC e o título eleitor eu já perdi mesmo, não tem jeito. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão de um futuro que teoricamente é brilhante, mas que nos afasta da presença de Deus, para que o temor do Senhor possa fluir através das nossas vidas? Sabe, se eu tivesse ficado ao Brasil, se eu tivesse retornado, provavelmente, economicamente, eu estaria muito bem. Tudo indicava que sim. E advogado, ele não tem crise, né? Sempre tem alguém querendo processar alguém. Sempre. Essa coisa, gente, não ia. Mas, eu tenho certeza que a minha fé no Senhor não seria a mesma. Quais as concessões que eu e você estamos dispostos a fazer? Quais os danos que eu e você estamos dispostos a sofrer para não nos afastarmos do Senhor? O que nós estamos dispostos a negociar? Será que a presença de Deus nas nossas vidas é mais importante do que qualquer outra coisa? Será que a presença, o fluir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é mais importante para nós do que os nossos relacionamentos, do que o nosso emprego, do que os nossos sonhos, do que as nossas expectativas? O que Deus espera de nós é um relacionamento profundo de entrega, de amor, de reconhecimento, de entender que Ele é Deus sobre todas as situações das nossas vidas. Falar como Sadraque, Mesaque e Abednego, se o Senhor lhe aprove, se assim aprover ao Senhor, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É fácil nós falarmos isso quando tudo nos vai bem. É fácil nós falarmos isso quando os céus estão abertos sobre as nossas vidas e, sabe, as bênçãos têm nos alcançado de uma forma tremenda. Mas e quando vem o dia mau sobre nós? Será que nós estamos preparados para erguer as nossas vozes e louvar a Deus? Cantar. Fazer como Davi, que chorou, que orou, que jejuou, que se humilhou na presença de Deus enquanto seu filho estava ali à beira da morte. Mas quando vem avisar a ele que o seu filho havia falecido, ele se levanta, põe uma roupa, come, se veste, se perfuma e sai e fala assim, o Senhor fez o que lhe aprouve. Será que eu e você entendemos que Deus é Senhor sobre as nossas vidas? Que nós estamos dispostos a servi-lo, independente do preço que isso nos custe? Será que eu sirvo a Deus incondicionalmente? Ou eu sirvo a Deus naquilo que dá? No momento em que eu posso, no momento que me é conveniente. Se não for atrapalhar eu assistir o jogo do Brasil, eu vou na célula. Senão, eu vou na célula, gente. Aí mandaram um meiro para mim sexta-feira. Pastor, você vai vir na célula? Eu sempre falo assim, eu vou sim. Eu respondi, claro. Aí a irmã deu uma palavra de 15 minutos. Eu falei, posso falar uma coisinha? Aí a gente completou. Saímos de lá, era quase meia-noite. Jesus. Será que... Eu tinha vontade de assistir o jogo? Eu tinha. Claro que eu tinha. Eu não sou dos maiores fãs de futebol. Eu gosto de basquete. Mas eu sou brasileiro. E brasileiro, na época de Copa, todo mundo quer assistir o jogo, pelo menos para ter assunto no outro dia, né? Todo mundo só vai falar do jogo mesmo. Mas a minha vontade de estar na presença do Senhor era maior. O meu desejo de estar na presença do Senhor era maior.
Sabe, a Bíblia fala que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. A gente não imagina as pessoas que estão olhando para nós. A gente não imagina como as nossas atitudes influenciam na vida das pessoas. Eu tinha uma amiga no Brasil que a família dela tinha uma padaria. E nós frequentávamos essa padaria. Ela tinha um irmão mais velho, ele chamava Du, né? Aí eu conversava com ele, ele era mais velho que... Ele era da minha idade, na verdade, mais velho do que a irmã dele. Aí eu, oi, Eduardo, tudo bom, tal, e Eduardo para cá, Eduardo para lá. Só que um dia ele falou assim para mim, Deus, posso falar uma coisa? Meu nome é Fernando. Eu falei, sério? Eu falei, quem foi o abençoado que colocou o apelido dele de Du? Um dia, o Du, Fernando, era Fernando Du, tá, entendi. Entendi, era Fernando Du, tá, entendi. Ouvi falar que ele se converteu. Eu falei, Jesus, não vou mais poder ir na padaria. Conheço ele há tanto tempo e nunca preguei para ele. Eu nunca falei de Jesus para ele. E agora? Jesus, misericórdia, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Ah, e a vergonha? E aquela, sabe, aquele... Aí ele chegou em mim e falou assim, encontrei ele, orando para ele não falar nada. Ele vira para mim, a primeira coisa que ele me fala, Deus, o que foi? Eu me converti por tua causa. Eu falei, Jesus. Aí, ah, é? Por quê? Aquela história que eu falei no começo. Quando Deus fala, vai lá e fala, você fala, eu sei o que eu fiz no verão passado, não vou lá não. Eu não falei nada para ele. Ele deve ter uma corte de raiva, tanto ele orar por mim, não é possível. Aí ele falou assim, eu me converti pelo seu testemunho. Porque eu via você aqui, e você nunca quis se aproveitar da minha irmã, de comer as coisas e não pagar. Tudo que eu vi você pegar, eu sempre vi você pagar. Eu nunca vi você faltando com respeito com a minha irmã, com a minha mãe. Eu nunca vi, mesmo eu não indo à igreja, você sempre me respeitou, você sempre me tratou bem. Tudo. Às vezes as nossas atitudes refletem a glória de Deus. As nossas atitudes falam muito melhor. Eu já ganhei algumas pessoas para Cristo, sim, claro, né? Pastor que não prega para ninguém, não dá, né? Meio, não funciona. Mas as pessoas, algumas, as mais, sabe, que encheram o meu coração, foram pessoas que testemunharam dessa forma. Pessoas que eu nunca preguei, mas que por conviverem comigo, decidiram seguir a Jesus. É isso que acontece. Não é quando a gente se esforça, não é quando a gente é isso, aquilo, porque se vocês conviverem comigo uma semana, vocês vão falar, eu não acredito que esse cara se converteu por sua causa. Não é possível. Sabe, conhecer as minhas manias. Mas quando a gente permite que Deus nos molde, que Deus flua através das nossas vidas, quando nós começamos a permitir que esse temor do Senhor, nós tememos a Deus, nós o amamos, nós entendemos a sua santidade, mas nós entendemos também a nossa limitação. Nós entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz nos capacita a entrar confiadamente na presença dEle. Nós entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz permite que nós sirvamos a dEle, independente se o mundo estiver caindo ao nosso redor, independente de qualquer circunstância, nós entendemos que se Ele mandou que nós fôssemos para o outro lado, como Ele mandou com os discípulos, não importa a tempestade que se levante no meio do caminho, é lá do outro lado que Ele vai nos encontrar, nós vamos chegar lá. A vida cristã, ela é uma vida de imitação. Agora nós precisamos escolher a quem nós vamos imitar. Nós vamos imitar o povo no deserto, que quando tudo vai bem, quando tudo está abençoando, Deus está abençoando, nós nos alegramos, nós festejamos, celebramos, mas quando vem a dificuldade, nós já automaticamente transicionamos e começamos a culpar a Deus por aquilo que tem acontecido conosco. Nós vamos servir a Deus como Ananias e Safira, da nossa forma, do nosso jeito, querendo ser reconhecido por aquilo, querendo ser visto por aquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos servir a Deus da nossa forma, do nosso jeito? Ou será que nós vamos servir a Deus como Moisés, que independente de qualquer coisa que Deus prometesse para ele, reinos, poder, autoridade, ele não queria sair daquele lugar se a presença de Deus não fosse com ele? Como Jacó, que lutou com o anjo e falou, não te deixo enquanto não me abençoar. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo.
Será que nós vamos servir a Deus como Paulo, que mudou o seu jeito de agir, porque encontrou-se um dia com o Senhor, contemplou a glória do Senhor? Será que nós vamos imitar Zaqueu, que tirou a sua confiança naquilo que o homem confia, naquilo que o mundo confia, para depositá-la no Senhor? Ser grato por aquilo que Deus fez, ser grato pela provisão de Deus, entendendo que aquilo que Deus nos deu é realmente uma semente, como foi ministrado aqui, que quanto mais nós darmos, quanto mais nós distribuirmos, mais nós vamos colher disso, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas. A quem nós escolhemos servir hoje? A quem nós escolhemos imitar hoje? Paulo, Zaqueu, José. Homens que não viram as circunstâncias, não fixaram seus olhos nas circunstâncias, mas olharam para o Senhor. Olharam para o Senhor. Coloque-se de pé. Qual é a nossa escolha hoje? Permita que o Espírito Santo sonde seu coração. Permita que Ele comece a trazer à tona onde o teu coração está colocado. O que é importante para você? O que o Senhor tem pedido de você e você tem talvez retido, talvez segurado, talvez protelado, falando: Senhor, eu vou te servir quando eu tiver uma determinada quantia no banco, quando os meus filhos se formarem, ou quando eu comprar um carro novo, ou quando eu tiver um emprego de determinada forma, aí sim eu vou dedicar minha vida e vou te servir. Eu vou te servir quando eu conseguir aprender tudo o que está escrito na tua palavra. Eu vou te servir quando acontecer um milagre, quando o anjo descer aqui talvez e falar comigo, aí sim eu vou te servir. Ou se disponibilizar. Fala: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. A decisão a essas perguntas, a decisão a essa, dúvida, é a diferença entre temer ou não ao Senhor. Entre entender que se a boa mão do Senhor estiver sobre as nossas vidas, não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é o Deus que fez a água jorrar da rocha no deserto. Ele é o Deus que chegou diante daquele túmulo onde estava Lázaro, e com apenas um comando: Lázaro, sai para fora, trouxe aquele homem de volta à vida. Ele é o Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje, quer nos abençoar. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas e quer nos abençoar. Então somente Ele espera que nós o reconheçamos como o Senhor das nossas vidas, como o Senhor das nossas vidas em todas as áreas. Não apenas que nós falemos isso, que nós profetizemos, que nós verbalizemos isso, mas que nós vivamos isso. Que nós permitamos que Ele seja Senhor, que Ele domine sobre as nossas vidas, que Ele demonstre o que nós devemos fazer, onde nós devemos ir, quando nós devemos fazer. Que Ele seja a nossa nuvem, que Ele seja a nossa coluna de fogo, a nos guiar, a nos proteger. Que Ele seja o nosso sustento, que Ele seja o nosso descanso, que Ele seja o nosso anelo, o nosso desejo, o nosso sonho. Muitas vezes nós caminhamos na nossa vida cristã e patinamos e não entendemos por quê. Talvez seja porque nós ainda não temos entendido o que é o temor do Senhor, o que o temor do Senhor faz nas nossas vidas, a importância de termos esse encontro com o Senhor e permitirmos que esse temor nos mude. Aleluia. Se o Espírito Santo falou com você, se Ele te mostrou alguma área da sua vida que você precisa submeter ao temor do Senhor, que você deseja submeter ao temor do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar com você.
Eu quero clamar diante do Senhor para que todas as áreas da sua vida possam ser colocadas diante dele, que ele possa ser Senhor absoluto, que ele possa mudar o seu jeito de falar, que ele possa mudar o seu jeito de agir, que ele possa mudar os seus valores, e que diante dessa mudança, Cristo possa ser gerado em você, Cristo possa ser gerado na sua vida e através da sua vida. Oh Senhor, oh Santo, 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 oh Deus, não perca essa oportunidade. Não deixe que a vergonha, não deixe que o medo, não deixe que talvez as mentiras de Satanás te impeçam de sair daqui renovado, de sair daqui cheio do Espírito Santo, de sair daqui transbordando do temor do Senhor sobre a tua vida, porque o temor do Senhor nos leva a alcançar tudo aquilo que o Senhor tem por nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. Pai bendito de glória, nós te louvamos porque nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Gera no nosso coração esse temor, Pai, esse temor que nos toma e nos leva para perto de Ti, esse temor que faz com que nós vejamos o Senhor face a face, que faz com que nós entendamos que a nossa vida pertence a Ti, que permite que Cristo seja gerado em nós, que nós possamos viver de tal forma, Pai, que onde nós estivermos, as pessoas possam ver a diferença, que as pessoas possam ver o Teu amor fluir, que as pessoas possam ver o Teu caráter em nós. Pai, quebra toda a legalidade que Satanás possa ter sobre as nossas vidas, quebra toda a legalidade, quebra toda a algema, quebra toda a muralha que tem nos impedido de nos aproximarmos de Ti, Pai. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem, Pai, impedido que os nossos olhos Te vejam, que tem nos impedido de olhar a Tua face e ser abençoado por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ser mais próximos de Ti, ajuda-nos a experimentar o Teu cuidado, e que nisso, nesse processo, nós possamos ver o Teu reino ser implantado, o Teu reino ser implantado. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos nas vezes em que nós fomos instados a Ti, a chegarmos mais perto do Senhor, e nós não temos conseguido. Nós até tentamos, mas parece ser mais forte que nós. Ajuda-nos a romper com os nossos limites. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Faça-nos andar no sobrenatural. Faça-nos andar no sobrenatural da Tua palavra e do Teu querer. Oh, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, faça com que as nossas vidas, Senhor, sejam um altar onde o Teu Espírito Santo possa estar constantemente, Senhor. E leva-nos para perto de Ti, Pai. Leva-nos para perto de Ti. Aleluia. Oh, Senhor, continue buscando o Senhor. Continue buscando a face do Senhor. Peça a Ele para que Ele te toque. Peça a Ele para que Ele fale contigo. Porque Ele está aqui e quer te abençoar. Ele está aqui e quer tocar. Ele está aqui e quer mudar a história da sua vida. Oh, Senhor. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor Jeová, não somente essas pessoas que estão aqui na frente, mas cada um de nós que se encontra hoje neste lugar. Espírito Santo, Deus, imprime no nosso ser, imprime no nosso coração, imprime em nossas almas o temor que é devido ao Senhor. Porque, Senhor, nós reconhecemos a Tua visitação, entendemos, ó Senhor, que em alguma área das nossas vidas nós deixamos de temer o Teu santo nome, Senhor. Por isso, Senhor, nós te rogamos hoje neste lugar, Senhor, traz de volta, Senhor, ao nosso coração o temor que é devido ao Senhor, o temor que é devido ao Teu nome, para que nós não venhamos desviar para a esquerda ou para a direita, para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos nos distrair, para que nós não venhamos ser roubados, até mesmo por nós mesmos. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Senhor, imprime em nós hoje neste lugar o temor que é devido ao Teu nome, Senhor, para que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, sabendo exatamente, Senhor, o tempo, o
modo, a maneira de fazer aquilo que precisa ser feito ou aquilo que nós não precisamos fazer, Senhor. Que o temor do Senhor nos guie, que o temor do Senhor nos oriente, que o temor do Senhor nos guarde neste tempo de distrações, nesse tempo, Senhor, de exaltação do ego. Que o temor do Senhor venha conduzir as nossas ações dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, imprime em nós hoje o temor que é devido ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Amém. Nós já estamos encerrando. Pastora Dilson, obrigado pela visita, pela palavra. Pastora Janete, obrigado pela sua visita, pela sua presença. Deus possa abençoar a vida de vocês, abençoar o ministério de vocês, abençoar a igreja de Nagoya de forma maravilhosa, dando crescimento, prosperando vocês ali em tudo que vocês colocarem as mãos. Queridos, vamos orar encerrando, amém? Eu queria que nós orássemos encerrando. Com isso a gente finaliza, né? Eu só preciso de 30 segundos seu, só de 30 segundos. Mas eu gostaria de encerrar esse momento, que da gente orando um pelo outro, pedindo que o Senhor ensine o nosso irmão o temor que é devido ao nome dele. Eu vi pessoas vindo aqui na frente, mas eu creio que não são somente essas pessoas que vieram aqui à frente. Eu creio que hoje todos nós nesse lugar, queridos, em algum ponto da nossa vida, nós perdemos o temor do Senhor. Eu creio que hoje, nesse tempo de muita distração, que nós estamos fazendo coisas hoje que um tempo atrás, pelo temor que nós entendíamos do Senhor, nós não faríamos, jamais. E hoje nós estamos abrindo concessões. Hoje cada um de nós estamos vivendo um tempo assim difícil, onde nós abrimos mão realmente de alguns princípios. Eu queria que nós estivéssemos encerrando dessa forma, você estivesse orando com o seu irmão, pedindo: Senhor, abençoa meu irmão com o temor do Senhor. Imprime isso no coração dele, para que isso possa servir de bênção para a vida dele. Vamos encerrar dessa forma, amém, queridos? Por 30 segundos, só preciso mais de 30 segundos seu. Saia do seu lugar, não fique sozinho. Se você está sozinho, erga a sua mão para o céu, alguém vai se juntar com você, para que a gente possa encerrar dessa forma, dessa maneira, ministrando um ao outro, querido, o temor do Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos ajude nessa hora. Mas se você está sozinho, levanta a sua mão. Tem um irmão aqui na frente, por favor, alguém vem orar com ele aqui na frente, por favor. Aqui na frente tem um irmão, alguém vem orar com ele, por favor. Tem o pessoal do louvor aqui também, se alguém quiser se juntar a eles nessa hora. Vamos encerrar dessa forma, vamos encerrar dessa maneira. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, nós reconhecemos hoje, nessa noite, que o Senhor está nos advertindo. Pai, nós reconhecemos que o Senhor, meu Deus, está nos dando a oportunidade de acertar a nossa vida, de consertar aquilo que precisa ser consertado. Pai, no nome de Jesus nós oramos, ó Senhor, meu Deus, pedindo encarecidamente que o Teu Espírito Santo hoje, Senhor, imprima em nosso ser, no nosso coração, na nossa alma, o temor que é devido ao Senhor, nos ensinando a sabedoria, nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Meu Deus, meu amado Pai, nos abençoe hoje desta forma, nos abençoe hoje desta maneira, que o Teu Espírito seja derramado, instalando em nosso ser o temor que é devido a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te rogamos, ó Senhor, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus.